Olá, muito bom dia! São 8 horas e 7 minutos. Está começando o seu Política Dinâmica, notícia de verdade aqui na FM O Dia 92,7. É a primeirinha da cidade. Eu sou o jornalista Marcos Mello e ao meu lado está ele, Gustavo Almeida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Política Dinâmica. Estamos começando mais um programa hoje, terça-feira, dia 23 de julho de 2019. E nesta terça-feira você vai acompanhar aqui no Política Dinâmica mais um bloqueio bilionário. O governo federal vai bloquear mais uma fatia do orçamento da União para 2019. No início do ano, outros bloqueios já haviam sido feitos. Teresina, subindo as escadas, deputado federal Fábio Abreu foi ao Palácio da cidade, sede da Prefeitura de Teresina, onde ele sonha em chegar em janeiro de 2021. Pré-candidato a prefeito de Teresina, o deputado federal Fábio Abreu se reuniu ontem, segunda-feira, com o prefeito Firmino Filho. A gente vai dizer aqui qual foi o assunto dessa conversa. Você acompanha ainda. O Wilson colocou Teresina na agenda do Estado. A frase é do prefeito Firmino Filho. É uma constatação ou um aceno? Você acompanha ainda. Assis Carvalho diz que vai ganhar a eleição do PT com, no mínimo, 80% dos votos. Eita, Dudu. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Política Dinâmica, notícia de verdade. E aí? A gente começa por onde? Fábio Abreu, da Prefeitura. Que ele foi lá, né? Gustavo Almeida, mais uma vez, muito bom dia. São 8 horas e 10 minutos. E na manhã de ontem, Gustavo, o deputado federal Fábio Abreu foi até a Prefeitura Municipal de Teresina, Gustavo, se reunir com o prefeito Firmino Filho. Mas ele não é pré-candidato a prefeito pela oposição? Qual é essa conversa? O que foi que ele foi fazer lá de verdade, ô Gustavo Almeida? Olha, Marcos, o deputado federal, licenciado e secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu, chegou ontem à Prefeitura de Teresina às 10h50 da manhã. Foi se reunir com o prefeito, ele estava acompanhado de alguns assessores dele. Normal, né? Alguns. Isso, na verdade, assessores, não eram nem assessores de imprensa, eram delegados. Estavam lá o coronel Rubens Pereira, que é aliado dele, e tinha outro delegado que no momento não estou aqui me recordando o nome, e eles foram se reunir com o prefeito Firmino Filho. A pauta desse encontro, Marcos, era parceria da Secretaria de Segurança do Estado com a Prefeitura de Teresina em áreas relacionadas à segurança pública, principalmente no tocante ao monitoramento aqui da cidade de Teresina. Sim. A Prefeitura já mantém câmeras espalhadas pela cidade no sistema de monitoramento que é gerenciado pela Prefeitura, e o Estado agora também vai implantar um sistema de monitoramento. A pauta era integrar os dois sistemas para que Estado e Prefeitura trabalhem em conjunto, né? Inclusive, ele citou, por exemplo, lá o exemplo de roubo de carro, né? O cidadão tem um carro roubado, aí ele faz o registro dessa ocorrência, por onde este carro vai passando, as câmeras vão flagrando e, inclusive, vai sendo disparado alguns alertas, né? E ele disse que esse sistema já está em funcionamento em Fortaleza, no Ceará, e aqui no Piauí também será adotado, o que deve, na visão do secretário, tornar mais ágil aí as ações de recuperação de veículos
quando acontecem esses roubos. Então, a pauta desse encontro basicamente era essa parceria entre Estado e Prefeitura com relação à segurança pública, né? Se eles falaram de política, Sim. a gente não tem como saber. Questionamos tanto ele, Fábio Abreu, como o prefeito Firmino Filho. Os dois se esquivam de falar que na pauta desse encontro tivesse alguma coisa relacionada à política partidária, à eleição, né? Embora o Fábio Abreu reconheça que pode realmente ser candidato a prefeito de Teresina, ele ontem destacou a expressiva votação que teve aqui na capital para deputado federal, Sempre, né? Diz que o trabalho dele na área da segurança também tem um foco muito grande voltado aqui para a capital, e ele disse que essa candidatura, obviamente, pode ser aí uma consequência desde que haja um interesse popular na candidatura dele. Firmino Filho, como tem feito ao longo dos últimos meses, diz que eleição só deve ser falada em 2020, apenas no momento certo, não é hora de tratar de eleição, e por mais que os repórteres tenham insistido, ele evitou falar de política partidária ontem. Aí, Gustavo, em primeiro lugar, vamos para as coisas primeiras. Vamos falar aqui dessa parte de administração. Eu fiquei sem entender, porque até onde a gente sabia, até o vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, um sistema que foi inaugurado alguns anos atrás, estava sem funcionar por falta de pagamento. Eu soube que a empresa estava tirando até os vídeos, né, até as câmeras. Algumas que estavam funcionando estavam sendo desativadas por falta de pagamento do sistema. Aí confesso que não sei se nas últimas 2, 3 semanas isso foi solucionado, mas com certeza um mês atrás já não estava funcionando, ainda não está funcionando, né? E qual é a diferença que a Secretaria de Segurança está fazendo na segurança pública de Teresina? Não sei, sinceramente não sei. O que a secretaria gosta muito de dizer é que não, os crimes em Teresina é só essa história de roubo de celular, roubo de carro a gente recupera, e esses roubinhos de celular, roubo de bolsa no centro. Rapaz, pois deixa um parente teu lá para pegar o trauma de uma arma apontada na cabeça para ter um celular roubado. O trauma para um parente de um delegado, de um secretário desse, que tem uma arma, uma faca encostada no corpo de um filho, de um parente querido, para que um vagabundo leve uma bolsa, vê se não é grave. Não é grave para quem não tem problema com assalto. Quem é que vai entrar na casa do secretário de segurança? Quem é que vai entrar na casa do secretário de segurança? Agora, quando você não sabe, qualquer um pode ser vítima. Um bandido não foi lá nas primeiras semanas do governo de Wellington Dias e morreu um policial porque o cara não sabia que era o filho do governador. O cara não foi lá a assaltar o menino sabendo que era o Vinícius Dias, não. Achou que era qualquer um no meio da rua. Foi por isso que um policial foi morto. Ora, quem é, Gustavo, quem é que está seguro nessa cidade? E qual foi a grande diferença que a secretaria fez nesses últimos tempos? Estamos, na verdade, ao bel prazer da sorte. A nossa grande sorte é que a bandidagem, a alta cúpula das facções criminosas, estão querendo são as cidades de praia, as capitais onde a economia é mais forte. É Fortaleza, é Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, em Pernambuco. No dia que o pessoal descobrir Teresina mesmo, a gente está lascado. Agora, a gente deveria, com certeza, ter resultados melhores se a secretaria não fosse um trampolim político. Algumas secretarias não deveriam nem encostar assessor de político, quanto mais político. Me perdoe, são 8 horas e 16 minutos. Alguma coisa ainda para falar sobre isso? Dá pra voltar ao assunto. Fala do Firmino. Tá. Agora, Gustavo, eu percebo que você ainda tem comentários a fazer sobre esse encontro aí.
Pois é, Marcos. Ontem, como eu falei aqui, a gente insistiu bastante para que eles falassem sobre política, né, no encontro. E aí o secretário Fábio Abreu disse que ele não descartou, inclusive, ele foi perguntado lá por um jornalista se havia uma possibilidade dele se aliar ao prefeito Firmino Filho numa eventual disputa no próximo ano. Ele não descartou essa possibilidade, mas disse que no PL, que é o partido dele, o objetivo é ter candidatura própria a prefeito de Teresina, né? E aí perguntaram, o nome é o senhor então, né? E aí ele disse, olha, não tem só eu, tem o coronel Carlos Augusto, Tem nada, rapaz. que pode ser um candidato, tem o Fábio Xavier, que pode ser um candidato, mas isso aí é história para boi dormir. A gente sabe que o candidato é ele já está trabalhando para isso, ele não esconde de ninguém o desejo de ser candidato a prefeito de Teresina, e essa história de falar que o partido tem outros nomes, realmente é uma história para boi dormir. O prefeito... Gustavo, com essa história aí, o boi nem dorme. O boi nem dorme com a história dessa. É uma história tão paia, como diz o meu sobrinho, que com essa nem o boi dorme com essa. Mas continue. Então, o fato é esse. O prefeito Firmino Filho, como eu disse, não quis muito falar a respeito dessa situação, dessa questão política, sobre possibilidade de aliança. Evitou a todo custo, fugiu das perguntas a todo custo. E o fato foi esse, né? Mas teve um colega jornalista que até brincou com o Fábio Abreu quando ele estava subindo ali aquelas escadas da prefeitura. Ele disse, já está testando, né? Como é que sobe? Para ver. E aí ele só sorriu e tal. Achou bom, não achou ruim não. Ele sonha de fato em subir ali, lá no dia 1º de janeiro de 2021. Agora tem muito chão pela frente, viu? Inclusive, Marcos, Diga. ele foi questionado ontem. Sim. Se ele conta, já que ele diz que o PL vai ter candidato próprio, deve ter candidato próprio, ele foi perguntado se ele conta com o apoio e a influência do governador Wellington Dias nesse processo. E ele disse que espera contar. Ele disse que é da base do governador, é secretário do governador e nada mais normal do que tentar o apoio do governador e o governador ter aí algum tipo de influência nesse processo. Aí, Gustavo, a pergunta certa a fazer é, ele quer um nome do PT na vice dele? É claro que ele já está pensando na candidatura de prefeitura. Tem gente, rapaz, no entorno do Fábio Abreu, com quem eu já conversei, que diz que ele já está pensando na campanha de governo, que na pior das hipóteses ele esquenta o nome para disputar o governo na sucessão do Wellington Dias. Rapaz, mas será que... Marcos, ele vai ser candidato. Porque se na pior das hipóteses ele perder, o nome já fica quente para disputar o governo. Mas, rapaz, pois é esse mesmo. O pessoal olha muito na frente, Gustavo. Quem olha reduzido, assim, às vezes, é só o eleitor mesmo. Só o eleitor que olha por imediato. O cara, para chegar onde o Fábio Abreu chegou, precisou de duas coisas. Vontade de ir, né? Previsão e influência de outras pessoas. No caso bem específico dele, meu amigo Yeltsin Vasconcelos. Se não fosse o Yeltsin, nem deputado ele era, não era nem vereador. Mas, quando esses caras chegam onde chegam, ele é deputado federal a segunda vez e não faz questão de Brasília. Então esse cara, ele pensa em ser prefeito, ele pensa em ser governador, claro. Isso aí não tem mais capitão, Fábio Abreu, essa balela do cara estar com fuzil na mão, foto em operação. Isso aí é campanha de marketing. Isso aí já não é aquele cara, aquele policial que reclamava das viaturas sem gasolina, das viaturas com pneu careca, de viaturas sem mecânica suficiente para estar rodando. Aquele cara que dizia que tinha perseguição na polícia para ele não poder evoluir na carreira, enquanto hoje o problema é com dezenas e dezenas de outros. Que se o cara não tiver lá dentro do Palácio de Karnak, o cara não vira tenente-coronel, o cara não vira coronel, só vira se estiver segurando mala de governador, de primeira-dama, de vice-governador. Aí é complicado, né?
Aquele Fábio Abreu não existe mais. Existe um Fábio Abreu político, e esse Fábio Abreu, ele quer ser prefeito, ele quer ser governador, e não é o Marcos Melo que está dizendo que não vai ser, viu? Não é, tem todas as chances. Aí é perguntar se ele quer também alguém do PT vice dele, se não tiver PT na chapa, eu acho difícil o governador apoiar. Só apoia se tiver um pino, alguém do PT lá, e ele vai ter que aceitar, Gustavo Almeida. 8 horas e 22 minutos, mas você ia falando do prefeito Firmino também. Ontem o prefeito foi perguntado ainda sobre um recente encontro que ele teve com o ex-governador Wilson Martins. Sim. A gente sabe que o Firmino andou um pouco afastado do Wilson Martins, houve até um certo atrito entre eles. Não são duas figuras que andavam se cheirando ultimamente, isso é notório. Sim. Mas eles parece que ensaiam aí uma reaproximação, estiveram reunidos nessa última semana, e aí o Firmino ontem rasgou elogios ao Wilson Martins, ao Wilson e ao ex-deputado Robert Rios, do Democratas. Quanto ao Wilson Martins, ele disse que não há porquê não falar com o Wilson, disse que o Wilson é um grande amigo dele, foi um grande governador, foi um bom governador na avaliação do Firmino, e que foi justamente o Wilson Martins o governador responsável por recolocar Teresina na agenda do Estado. Foi essa a frase. Vou ler aqui exatamente como ele falou. Abre aspas. O Wilson Martins teve um papel de governador bastante significativo. Foi um bom governador, especialmente voltou a colocar Teresina na agenda do Estado. Ao longo do tempo, ele foi e é um importante líder político do nosso Estado. Então eu tenho um respeito muito grande por esses nomes, fecha aspas, disse ele, se referindo ao Wilson, especificamente, e também lembrando do Robert Rios, que ele havia falado anteriormente. São elogios a um ex-governador do qual ele não votou, Sim. Embora fosse um candidato a senador na chapa do candidato a governador do partido do Firmino, né? Mas estão aí. Eu acho que 2020, melhor dizendo, está fazendo com que eles, pelo menos, conversem e estão, parece, ensaiando essa reaproximação. Gustavo, em política, quando você alimenta sem pragmatismo uma animosidade com quem quer que seja, você não tem muita chance de ir para frente, não. Então, assim, a política na maioria das vezes, a capacidade de aglutinar vendo o futuro, né? Não dividir vendo o passado. Agora, ele falou uma grande verdade aí. A gente vinha de 2 governos de Wellington Dias, antes de Wilson Martins, em que o foco foi demais o interior. Estradinha vicinal, calçamentozinho que não dá encanto nenhum, as estradas Sorrisal, né? Quem não lembra das estradas Sorrisal? Tudo isso pelo interior do estado, né? Esses investimentos que a primeira chuva levava inteiro pelo rio abaixo. E realmente foi o Wilson Martins que deu um gás nas obras em Teresina, né? Inclusive, para o bem ou para o mal, tendo iniciado as obras de duplicação das saídas, né? Entradas de Teresina. Tanto a BR-316 quanto a 343. Enfim, e estar lá com o Fábio Abreu, que é um secretário de Estado da Segurança, pré-candidato a prefeito, muito provavelmente com o apoio do atual governador Wellington Dias, e abrir a boca para fazer elogios a um ex-governador, é claro que não é da boca para fora, é sinalizando e reconhecendo. Reconhece alguma coisa, mas sinaliza a vontade de formar um grupo, né? Enfim, na próxima sexta-feira, o que tudo indica, a gente vai ter aqui, inclusive, Gustavo Almeida, no Política Dinâmica,
o próprio ex-governador Wilson Martins aqui para comentar essas declarações de Firmino, como é que está o PSB, enfim, qual a visão que ele tem do cenário. Mas eu achei até que foi feito um pouco de justiça aí, Gustavo. Sim, eu também concordo com o seu comentário. Aliás, Marcos, a gente que cobre política conversa bastante com os políticos de todos os lados e faça-se justiça aqui ao ex-governador Wilson Martins. As pessoas apontam alguns defeitos do Wilson, defeitos inclusive que atribuem a isso as duas últimas derrotas dele. Mas ninguém diz que o governo do Wilson Martins foi um governo ruim. Foi um governo que deixou uma marca negativa. Tá aí, você falou. Eu tenho que concordar com o seu comentário também. As pessoas não dizem isso. Né? Eu converso bastante com pessoas que, inclusive, são adversárias políticas dele e todos dizem isso. Apontam outros defeitos, mas em termos de gestão, Pode ser falam que o Wilson fez uma gestão boa. Uma gestão que tinha obras, uma gestão que tinha ordem, pelo menos muito mais do que tinha controle, gestão, né? Que tinha controle. É verdade. As pessoas falam isso. Era alguém que sabia o que estava acontecendo. Inclusive as grandes obras do governo dele, ele deixou assim praticamente prontas. Eu não sei por que motivo, 4 anos depois é que foram terminar 5% de obra que faltava do Rodoanel. Não sei como é que 5% de uma obra gigante daquela demora 4 anos para ser feito e o Rodoanel é feito. E 95% do Rodoanel foi feito em 2 anos. 5% leva 4 anos e meio para ser feito. E Marcos, só para finalizar esse assunto, na matéria que está no Política Dinâmica sobre essa fala do Firmino com relação ao Wilson, teve um internauta que comentou o seguinte, fez um comentário: o flerte vem antes do noivado. Esse aí entende, viu? Deixou o nome? Esse aí entende. Gustavo Almeida, 8 horas, não sei, deixou o nome? Deixou não. Francisco Cardoso. Francisco Cardoso, você é um gênio. São 8 horas e 29 minutos. Fez a leitura direitinho, cidadão. 8 horas e 29 minutos. Lembrando que a gente está ao vivo também no Facebook, Gustavo. Estamos ao vivo no Facebook, tem participação para quem quiser também. A gente vai ler as participações no retorno do intervalo comercial. São 3 minutinhos e a gente volta já já com o seu Política Dinâmica aqui na 92,7, a primeirinha da cidade, tá bom? Voltamos já. O jornalismo que fala. AZ no rádio, com Arimateia Azevedo. Cadê? Achei que você tinha colocado já aí. Infraestrutura, educação, saúde, informações quentes e análise. Vai tá ruim, porque AZ no rádio. Tá o teu aí também? De meio-dia e 10 às 2h10, aqui na FM O Dia. Escorregue, o melhor da Jamaica. Escorregue com Marcos Santiago e a promoção do DJ Chico Neto. Escorregue. Ô, rapaz, tá ao vivo e eu não botei transmitir, tu acredita? Na FM O Dia. Escorregue. Mas eu gravei, pelo menos eu gravei. Vou botar o programa completo depois. É vencedor de prêmios consecutivos na ABAD, a Associação Brasileira de Atacadistas. Atua com qualidade e perfeição em vários ramos de atividade de distribuição, sendo fornecedor exclusivo principalmente das marcas Panasonic, Kian, Zaeli e Quintele. Investindo e expandindo mais ainda nos estados do Piauí e Maranhão. O Grupo Jorge Batista é a parceria ideal para o sucesso. Certo, vamos ver aqui a volta. Estamos de volta. Esses lacinhos aí, né? Vamos falar do Assis. Traz um copinho pra mim também.
Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Valeu, Pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Não perca tempo, aproveite a promoção do Dia dos Pais. A cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carregador de baterias. O sorteio é dia 12 de agosto. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa 5585 Sul. WhatsApp 99497-2019. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota e estou aqui na Pax União, porque aqui possui atendimento humanizado e alto padrão, com profissionais prontos para atendê-lo 24 horas por dia, com respeito e dedicação, prezando sempre pelo conforto e tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com os descontos exclusivos em exames médicos em várias especialidades, além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Pax União, amiga nas horas difíceis. A primeirinha da cidade, 92,7 FM o Dia, FM o Dia. Vamos voltando, Estamos de voltar com com ser política. Um jornalismo que não cala. Estamos de volta, são 8 horas e 33 minutos, como a gente prometeu, 3 minutinhos de intervalo. Estamos de volta, você está na 92,7. Grave aí no seu rádio, no carro, no seu rádio em casa, 92,7. Está de volta FM o Dia, a primeirinha da cidade. Você também pode nos acompanhar pelo Radiosnet. Baixa o aplicativo e procura lá FM o Dia. Teresina vai estar lá. O seu Política Dinâmica também, diariamente, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, com o jornalismo que não cala, tá bom? O jornalismo que você conhece também no www.politicadinamica.com e nas nossas redes sociais. Você pode interagir com a gente, também no Facebook, a partir de hoje, viu, Gustavo? Todo mundo pode interagir com a gente no Facebook também. E agora a gente vai falar um pouquinho de política interna, partidária, lá no PT, porque, Gustavo, tá tendo uma confusão interna lá no Partido dos Trabalhadores, uma disputa, principalmente entre o deputado federal Assis Carvalho, atual presidente da sigla, e o vereador Edilberto Borges, o Dudu, que quer ser o presidente estadual do PT. Tem hoje aqui numa matéria do Cícero Portela, no portal O Dia, em que Assis Carvalho diz que vai ganhar a eleição do PT com no mínimo 80% dos votos, Gustavo. Será que dá certo? Olha aqui, o deputado federal Assis Carvalho, candidato à reeleição para a presidência do Diretório Regional do PT no Piauí, afirmou nesta segunda-feira que vai ganhar a eleição com, no mínimo, 80% dos votos válidos. Na semana passada, Dudu afirmou que o grupo de Assis Carvalho estaria tentando anular mais de 2.000 filiações de petistas com o objetivo de enfraquecer as chapas opositoras. Sobretudo a dele, Dudu. Ele chamou até de golpe, Gustavo. Chamou de golpe, olha aí. É de golpe. Será que o PT entende de golpe? A denúncia também foi feita pelo vereador Deolindo Moura, que inclusive faz parte da mesma corrente de Assis no PT, mas ainda assim decidiu apoiar o colega de Câmara Municipal por considerar que o deputado federal não é a melhor opção para comandar o partido no momento. O deputado federal Assis Carvalho negou de forma veemente a acusação e disse que não tem qualquer influência sobre a executiva do PT na capital, embora seja aliado do ex-vereador Gilberto Paixão, que é o atual presidente do Diretório Municipal. Ontem, inclusive, Gustavo, até ontem eu achava que o PT tinha uma outra candidatura disputando a presidência, a candidatura da Josiane, da Josiane, mas ontem eu já vi foi uma foto da Josiane, da deputada Flora Isabel e das pessoas desse grupo
apoiando Assis Carvalho. Então, parece que essa candidatura que as pessoas estavam dizendo aí que estava cambaleando, agora está mais viva do que nunca. Vai passar um trem aí, viu, Gustavo? O que é que você está achando? Pois é, Marcos. Josiane Borges, ela assistente social, era candidata, pré-candidata à presidência do PT, inclusive uma candidatura que foi anunciada há cerca de 15 dias, 10 dias, né? Não durou muito e agora decide apoiar a candidatura de Assis Carvalho. A Josiane era uma candidata ligada ao grupo da deputada estadual Flora Isabel, portanto, desiste do pleito e apoia a reeleição de Assis Carvalho para a presidência do Diretório Regional do PT. A vida do Dudu não está fácil, viu? Já não estava e vai se complicando cada vez mais. A derrota aí parece ser iminente nesse processo de sucessão lá interna dentro do Partido dos Trabalhadores. E aí, Gustavo, o que é que a gente pode comentar aqui também? Mas vocês estão discutindo eleições dentro do PT, e o que isso significa? Bem, significa muita coisa, porque quem comanda o PT dá as diretrizes do partido, e a gente começa a entender como é que pode ser a previsão de um futuro. A gente sabe quem são os aliados e os adversários, tanto de Dudu quanto de Assis Carvalho. E dois em especial fazem bastante diferença. O deputado federal Assis Carvalho tem as suas diferenças bem estabelecidas com o atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Filho. E é alguém que tem um bom diálogo com o atual prefeito de Teresina, Firmino Filho. Não se nega isso. É alguém com um ótimo diálogo com o senador Ciro Nogueira. Então você consegue entender que esses diálogos podem se tornar apoio, podem se tornar uma decisão política mais à frente do partido. Já o Dudu tem bem ao contrário essas questões. É alguém absolutamente abraçado com o deputado Temístocles Filho e adversário incontestável e irreparável do prefeito de Teresina, Firmino Filho. E tem apresentado nos últimos meses, apesar de ter votado nele, suas diferenças com Ciro Nogueira. É uma maneira bem diferente de conduzir o partido baseado nos aliados, ou não é? Exatamente. É uma maneira bem diferente. E olha, você falou aí no Temístocles, na proximidade não, na verdade na divergência que o Assis tem com o Temístocles. Ontem o deputado estadual Temístocles Filho se reuniu com o senador Elmano Ferrer, viu? Eu estou falando do senador Elmano Ferrer, passando a falar disso, porque aqui os nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o Adílio Castro, ele diz aqui: bom dia, queria que vocês falassem sobre o senador Elmano Ferrer. Será que ele está procurando apoios para tentar a reeleição dele? Ou será que ele quer o governo do estado? Olha, a essa altura do campeonato, Adílio Castro, eu acho que... sinceramente, eu não sei nem o que é que o senador Elmano quer, de verdade. Porque para governador do estado, eu acho que não tem muito rumo não, né? E a reeleição dele de senador, para ele conseguir, ele vai ter que ter uma atuação ainda mais destacada nesses próximos 4 anos, né? Ele, inclusive, até tem feito um mandato já um pouco diferente dos primeiros 4 anos, pelo menos na minha avaliação. Ele passou 4 anos bem modestos ali no Senado. Agora, nesse governo Bolsonaro, ele pelo menos aparece mais, né? Vamos ver aí no que isso vai acabar na prática, refletindo para o futuro político do senador Elmano Ferrer. O certo é que no encontro de ontem,
com Temístocles, que foi na casa do deputado Temístocles. Sim. A intenção do deputado estadual é atrair Elmano e o Podemos para uma aliança de oposição ao prefeito Firmino Filho aqui em Teresina no próximo ano. O Podemos está na base do prefeito, inclusive está lá o Sérgio Bandeira, que é carne e unha com o Firmino, né? E o Sérgio levou ali, costurou essa ida do partido para a base do prefeito, mas a intenção de Temístocles é atrair Elmano, porque aqui na capital ele, querendo ou não, tem ainda um capital eleitoral muito forte, foi prefeito de Teresina, sempre teve boas votações aqui, e a intenção é ter Elmano na chapa de oposição, no grupo de oposição ao prefeito Firmino Filho. Acontece aí, talvez seja uma maneira, Gustavo, do presidente Temístocles se aproximar do senador, do ex-senador João Vicente. Porque apesar do senador Elmano Ferrer ser o cidadão aí, teoricamente, no comando do partido Podemos, a gente sabe que quem manda mesmo lá é o João Vicente Claudino. É incontestável. E você foi mais do que agradável ao senador Elmano Ferrer quando disse que os primeiros 4 anos do mandato dele foram modestos. Como foi que você disse aí? Modesto. Modesto. Ele não apareceu. Ele ficou aquém do esperado. E por isso mesmo, por ele não ter tido aquele... As pessoas sentiram falta do Elmano no Senado, que era o Elmano na prefeitura. Aquele cara mostrando todo dia que estava correndo atrás das coisas, fazendo. Isso não aconteceu nos 4 primeiros anos do mandato de Elmano Ferrer. Tanto que as pessoas voltaram a querer votar em Wilson Martins por conta disso. O resultado da eleição foi um contexto de chapa, foi um contexto, enfim, diferente, né? A máquina do governo saiu atropelando, arrancando toco, né, no estado inteiro. Então, você tem lá Marcelo Castro eleito basicamente por não vou dizer que ele não tem serviço prestado, mas foi eleito nos santinhos, né, na carona de Ciro Nogueira e de Wellington Dias. Não estou desmerecendo. É a regra e ganhou com as regras. Enfim. Agora, a gente espera que pelo menos a partir de agora o senador Elmano Ferrer mostra um pouquinho mais desse trabalho, né? Vamos se despedir, pelo menos, aí do Senado, se não for desejo dele disputar uma outra eleição, e até para disputar uma outra eleição, se ele quiser, vai ter que mostrar um serviço que não mostrou até agora, né? Mostrar esse serviço. Agora, o Podemos, ele é um partido interessante porque também tem tempo de TV, Gustavo. Tem tempo de TV e... eu vou até entrar aqui no assunto que tá aqui o Acélio... Não, já falo com o Acélio Moraes aqui, que está interagindo com a gente no Facebook do Política Dinâmica. Mas aqui tem o Natanael Pereira dos Santos, que diz o seguinte: bom dia, Marcos, tem como vocês fazerem uma análise sobre a eleição para vereador aqui em Teresina? Tem, Acélio. Hoje a gente vai fazer até superficial. Me comprometo a gente fazer uma análise melhor amanhã. Que tal, Gustavo? Vamos preparar aqui, trazer até algum entrevistado para a gente comentar um pouquinho isso. Mas o interessante aqui, falando disso, é que vai ser uma das eleições mais disputadas para vereador que a gente já viu na história de Teresina. Essa história de não ter coligação vai fazer com que seja cada vez mais necessário que os partidos tenham alguma musculatura. E para ter musculatura tem que ter fundo partidário, pelo menos para pagar santinho e as agências de propaganda, enfim. E você tem que ter algum tipo de televisão para mostrar, né, às pessoas quem são os candidatos. O Podemos tem um pouco disso. E é um dos partidos que pode fazer a diferença para um lado ou para o outro. Cada votinho vai ser necessário nessa eleição, Gustavo. E como o presidente Temístocles Filho está de olho, está com essa vontade de tirar ali o grupo do prefeito Firmino da prefeitura, tem que estar correndo atrás de todos os partidos e o Podemos é um deles. Certamente. É isso aí.
É isso aí. Olha, Marcos, você falou aí nas participações aqui No os Facebook. internautas que Sim. nos acompanham aqui na rede social, no Facebook. O Acélio Moraes traz uma informação aqui importante, diferente. Leia Ele o comentário pergunta e todo diz aí. assim, olha, bom dia, Marcos e Gustavo. Primeiro ele faz uma pergunta. Alguma informação da Topic? Aí ele complementa. Aqui em Campo Maior, a prefeitura segue a base de gerador, porque a energia está cortada. Rapaz, prefeitura de Campo Maior. Carece, Gustavo, de análise isso aí, de apuração. E certamente a gente vai atrás dessa informação hoje. Agradeço ao Acélio Moraes pela informação, Acélio. A gente vai atrás dessa informação. E por falar em Operação Topic, ainda está se desenvolvendo aí aquela fase de denúncia. As defesas ainda estão sendo apresentadas, ainda está tendo prazo para isso. E acho que em breve a gente deve ter novidade. Estão se esgotando os prazos de defesa para as denúncias que foram oferecidas no início do ano. Olha, 21 denunciados, enfim. E, inclusive, já que o Acélio falou disso, amanhã eu vou trazer uma entrevista aqui com o professor Ribinha. Eu entrevistei o professor Ribinha sobre a Operação Topic. E a gente vai trazer aqui, prefeito de Campo Maior, para quem não sabe, e a Operação Topic começou com ele. A Operação Topic, Gustavo, começou com o professor Ribinha, acusado de pagar transporte escolar com nota de buffet. Mandava lá o cara fazer uma nota fria de buffet para pagar transporte escolar. Foi denunciado por um vereador, o Neto dos Corredores, lá em Campo Maior. Olha só, o Neto dos Corredores é vereador em Campo Maior, é irmão do vereador Joninha. Aí É irmão do vereador Joninha, aqui de Teresina. E, na época, ele era adversário do Paulo Martins e do professor Ribinha. E ele fez essa denúncia. Essa denúncia foi acatada pelo Ministério Público, foi encaminhada à Polícia Federal, e a Polícia Federal desencadeou toda essa Operação Topic, que apura o desvio de mais de 120 milhões de reais em recursos de transporte escolar dentro da Secretaria de Educação, na gestão, inclusive, da Regiane Dias e do Helder Jacobina. Pois bem, Gustavo, hoje o Neto dos Corredores está na base do prefeito. Mas, rapaz, Está na base do prefeito. Rapaz, essa política tem coisas... Eu entendo que o mundo vai girando, o adversário de ontem é o seu aliado de hoje. Mas nesse grau aí, pois o Neto dos Corredores está lá, abraçado com o professor Ribinha, Gustavo Almeida. Marcos. A política é dinâmica, não tem essa história que a política é dinâmica? tem. Olha, com relação a essa informação do Acélio Moraes, de fato, vários portais noticiam. Na última sexta-feira, dia 19, a Eletrobras Piauí cortou a energia da Prefeitura de Campo Maior por falta de pagamento. Geralmente só corta por isso, né? É falta de pagamento. Cortou da Prefeitura e de secretarias municipais em Campo Maior. O corte aconteceu na sexta-feira, dia 19, pela manhã. Quem precisou usar os serviços lá da Prefeitura e das secretarias acabou não sendo atendido pela falta de energia elétrica. Tá aí, Marcos, a situação é complicada lá em Campo Maior. Se o Acélio está dizendo que até hoje é terça-feira, né, já completa o quê? 5 dias, né? 4 dias, 5 dias do corte. Ele diz que ainda hoje a prefeitura está no gerador. E aí, Gustavo, a prefeitura pode estar sem dinheiro para pagar a conta, mas não está sem dinheiro para comprar uma base grande lá em Campo Maior. Como ele disse, o cara que denunciou o prefeito por um esquema de desvio de dinheiro do transporte escolar, agora está na base dele. Está abraçado com o prefeito, anda de mão dada com o prefeito. Rapaz, tem coisa que até é legal, nada proíbe que isso aconteça. Mas imoral isso é até a última análise. Não tem contexto que justifique de uma maneira que não seja imoral
um vereador que fez uma denúncia tão grave hoje está com o cidadão lá dando apoio. Isso aí me lembra o caso de um assessor, há alguns anos atrás, que denunciou a gestão municipal aqui na cidade da região norte para aquela equipe de reportagem do CQC, aquele programa da Band. E Sim. quando a equipe veio aí mostrar os descasos, o cara já era babão do prefeito e brigou foi com a reportagem. Já pensou? E a denúncia foi feita por ele. Foi feita por ele. Por ele. Quando a reportagem chegou aí, ele já era um dos babões, já era defendendo. Exatamente. Rapaz, Piauí. Piauí é difícil, viu, Gustavo? O Piauí não é pra amador, não. Como diria o nosso amigo e colega Pedro Alcântara, vale tudo. Vale, né? Vale, Gustavo. Aliás, aqui no Piauí, volta e meia a gente tem essas coisas esdrúxulas, assim, adversários ferrenhos que se abraçam, né? Se confraternizam, sem a menor justificativa. São 8h52. Só continuar aqui para fechar as participações aqui, pessoal. Ah, é? Então, Só vamos continuar lá. aqui. Gustavo Almeida tem mais participação popular aí, participação dos internautas nas redes sociais. Exatamente, os internautas nos acompanham aqui no Facebook. E olha, o Hélio Rubens diz o seguinte: bom dia, gostaria que vocês falassem para a Prefeitura de Teresina fazer serviços de limpeza pública no bairro Buenos Aires. Olha aí o pessoal da Prefeitura de Teresina, da SDU responsável lá, o Hélio Rubens está cobrando providências aí da Prefeitura de Teresina. Tá precisando limpar lá o negócio, tá sujo. Essa semana, inclusive, eu reclamei com a Prefeitura lá, porque moradores da Zona Leste estavam reclamando também, Gustavo, e o que a Prefeitura mandou é que tem um rodízio de 90 dias, né? Como não tem como roçar ou limpar o mato, não sei se é do mato que ele fala, a Prefeitura disse que a cada 90 dias tem que voltar, assim, a cada 90 dias a cidade toda tem que ser limpa, né? Então, não sei se é sobre isso que ele está falando. Se for, é mais ou menos essa a resposta. Mas vamos atrás. Pois é, o Hélio Melo diz assim, olha, vai ter candidato a vereador com 3 fichas partidárias assinadas até a véspera do prazo de filiação. O Hélio Melo é filho do vereador Edson Melo e ele está falando aí em relação à nossa análise sobre a disputa para vereador de Teresina. A gente vai trazer essa análise. Eu queria até saber se o Hélio vai ser o candidato ou se é o pai dele, Gustavo. Pois é. Eu tenho que trazer o Hélio aqui para a gente conversar. Vamos trazer. Ele foi candidato a deputado federal. Exatamente. Não foi? Deputado federal que ele foi candidato? Candidato a deputado federal em 2018. E olha, o Anísio Júnior, esse aqui é ligado na gente direto. Um abraço para o Anísio Júnior, pra gente Anísio. boa, tá sempre aí aumentando a nossa audiência. Pois é, um abraço, o Anísio Anísio. Júnior diz o seguinte, ele fala com relação ao nosso comentário sobre os elogios que o Firmino fez ao Robert e ao Wilson. Ele diz o seguinte, olha, o Firmino é tão amigo do Wilson que votou no Ciro e no Marcelo Castro para senador. Mas foi o que a gente disse aqui, né? Nós dissemos isso Nós aqui. dissemos isso aqui, Exatamente. né? O que une na política é o último adversário e a próxima conquista. É sempre isso. Então, assim, não sei se com Marcelo Castro o Firmino tem muito futuro imediato ou a médio prazo. Talvez tenha mais futuro com o Wilson e com o Robert. Talvez por isso esteja tentando aí refazer esse caminho. É isso aí. Você que nos acompanha, muito obrigado. Continuem participando, porque aqui a gente lê tudo, viu? Ô Gustavo Almeida, a gente está caminhando aqui para o final do programa e eu queria comentar aqui uma situação nacional. O governo do presidente Jair Bolsonaro está avaliando impor limite de R$500 para os saques do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cujo anúncio da liberação é esperado para a próxima semana. Esse valor entraria em vigor já em 2019 e contabilizaria tanto contas ativas quanto as contas inativas. E qual é o problema, Gustavo? É que na última quinta-feira, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
disse que o anúncio dessa liberação do saque de contas do FGTS e PIS/PASEP seria realizado agora quarta-feira, dia 24, lá no Palácio do Planalto. E ele falava que era uma medida muito importante para as famílias brasileiras e disse que estava ali garantindo que não haveria prejuízo às fontes de financiamento para a construção civil brasileira de casas populares. O dinheiro que está, Gustavo, o dinheiro do trabalhador que está nas contas do FGTS é o dinheiro que muitas vezes o governo federal investe, empresta, recebe juros para fazer render. E geralmente empresta para a construção civil. Quando empresta para a construção civil é da onde a gente vê casas financiadas do Minha Casa Minha Vida, financiamento de estradas, enfim, programas de desenvolvimento, cujas as construtoras devolvem esse dinheiro pagando um juro. Não é o maior juro do mundo. Ou seja, o dinheiro do FGTS não rende essas coisas todas, mas rende. Acontece que, quando o governo federal fez esse anúncio, Gustavo, as pessoas entenderam, e o governo não explicou, as pessoas entenderam que iam poder pegar o saldo inteiro do FGTS. Então imagina lá que você tem uma conta de cartão de crédito que está tirando muito dinheiro todo mês, ou você tem uma reforma urgente para fazer em casa, ou contas da faculdade para pagar, ou algum investimento, ou compra de alguma melhoria para a saúde, enfim. Você não tem esse dinheiro em espécie, não está ali à sua mão, você é trabalhador, mas de repente no seu saldo do FGTS tem. Você alimentou essa esperança. Aí vem agora o governo e diz que vai poder sacar R$500. Gustavo, foi um balde de água fria. Eu tinha uns amigos aí que já estavam fazendo as contas do que iam fazer com esse dinheiro. De viagem à reforma de casa, enfim, passando por todo tipo de planejamento. Mas o certo é que o dinheiro é do trabalhador. E se o dinheiro é do trabalhador, o trabalhador deveria escolher se esse dinheiro vai para uma conta de investimentos para financiar a construção civil ou se ele gasta do jeito que ele quiser. Se o dinheiro é do trabalhador, ele pode sacar tudo em nota de 10 e tocar fogo. É direito dele. Ou, enfim, acho que não foi dos melhores anúncios não que o governo fez, essa história de reavaliar o teto do saque. Que ainda a gente não sabe se todo mundo vai poder sacar até R$500, se o limite é R$500, se é só R$500, se é R$500 por ano, se é R$500 por vez. Falta muito anúncio. Aliás, o governo, eu acho que está fazendo algumas coisas assim no improviso, Gustavo. E talvez esse improviso não seja das melhores receitas para a gente ter a retomada da economia como o Brasil precisa e merece, Gustavo Almeida. Pois é, parece que o governo não tem planejamento, porque ele cria uma expectativa. O presidente fez um comentário sobre essa liberação, mas disse que a equipe econômica ainda ia detalhar. Depois vem um diz uma coisa, outro diz outra coisa. O governo deveria fazer as coisas com planejamento, traçar tudo como vai ser direitinho. Exato. E aí fazer um comunicado oficial anunciando como será as regras e tudo, já tudo feito conforme de fato vai ser. Mas aí fica uma especulação, olha, eu tenho a ideia de fazer isso, mas ainda estão pensando como é que vai fazer e tal. Aí gera essa confusão, cria essas expectativas, essas frustrações. A comunicação do governo precisa se adequar melhor, porque ainda está com 7 meses de gestão, tá patinando ainda. Eu não sei nem se a comunicação é o seu próprio governo, porque não tem o que comunicar quando todo mundo sai dizendo o que quer de maneira improvisada. Né, Gustavo? E a gente vai vendo assim, a inflação deve fechar esse ano uma das mais baixas dos últimos anos. A previsão é que seja abaixo de 3,5%. Existem indicadores, inclusive econômicos, de uma expectativa de melhora, mas não é só a reforma da Previdência, uma reforma tributária, uma decisão de governo que faz a economia ser retomada. A confiança ela vem da previsibilidade administrativa. Se o cara que está administrando é imprevisível,
Se não existe previsibilidade, existe desconfiança. E onde tem desconfiança, dificilmente tem desenvolvimento econômico. 9h01, Gustavo Almeida. Quero agradecer a sua presença, seus comentários, seu trabalho aqui no programa, Gustavo. Eu que agradeço, Marcos. Agradecer a todos vocês, a você, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook. A gente volta amanhã, quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. E espalhe aí. Estamos de volta às redes sociais, diariamente também no Facebook, das 8 às 9 da manhã. Você encontra a gente ao vivo na FM O Dia, a primeirinha da cidade, 92,7. Você encontra a gente ao vivo no Facebook, na página do Política Dinâmica. Você encontra a gente ao vivo no aplicativo do Radiosnet, também das 8 às 9, 92,7 FM O Dia lá. E claro, o nosso programa fica disponível nas redes sociais e no politicadinamica.com logo após o final do programa ao vivo. Então, perdeu alguma coisa? Quer saber se lhe disseram ou lhe contaram a história certa do que a gente comentou aqui? Vai lá e assiste ao vivo e em cores. Gustavo Almeida. É isso aí. Grande abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço. Beijo. Tchau.